Hoje, 40% da população do planeta já sofre alguma consequência da falta de água, que resulta também em graves implicações econômicas e políticas para as nações. O Brasil recentemente passou por uma escassez de água e a população sofreu as consequências disso. Nesse mês de março, dedicado ao Dia Mundial da Água, vamos receber a professora Raquel Sampaio, mestre e doutoranda em Engenharia Sanitária e Ambiental. Professora, bem-vinda. Muito obrigada, Renata. É um grande prazer. A gente tem ouvido muito falar da crise hídrica mundial. Por que a água está cada vez mais escassa no planeta? Renata, sua pergunta ela é muito pertinente porque é importante que fique claro que nós vivemos uma crise hídrica. Ela existe? Não existia. É importante que isso fique claro para as pessoas porque não está mais na moda tratar da crise hídrica, né? Não é só a questão da sustentabilidade, claro, do cuidado com o meio ambiente, que sempre esteve. Isso, mas o que acontece agora? O que as pessoas conversam? As pessoas vão conversar sobre política, as pessoas vão conversar sobre manifestação, né? E aí essas pessoas se esquecem que houve há muito pouco tempo atrás a crise hídrica e pensam que isso está absolutamente superado. Resolvido. Mas isso não é uma realidade. Se a gente acompanha os níveis dos reservatórios na região metropolitana, nós vamos ver que, de fato, vivemos uma situação melhor do que a do ano passado. Mas não sequer estamos próximos do que havia em 2014, que já era uma situação de crise hídrica. E houve chuva também. Exatamente, isso que eu ia te dizer. As pessoas pensam assim, bom, choveu, tá tudo bem. Tá tudo resolvido, posso gastar água tranquilamente. E é importante que fique claro, a crise hídrica no Brasil é muito mais uma crise em função de gestão do que em função de falta de chuva. Então, a chuva é um detalhe que vem, ajuda, colabora, mas o nosso problema é a gestão. É uma crise hídrica em função de gestão. Por isso que ela não está superada de forma alguma. Sim. A questão também do saneamento básico é alarmante. Completamente alarmante. É outro engano que nós cometemos. Nós estamos aqui no Sudeste, né? Então, no Sudeste, a gente abre a torneira, sai água. A gente vai ao banheiro, dá descarga. É tudo muito maravilhoso. O que a gente não tem noção é que vivemos uma situação absolutamente privilegiada. Se a gente faz uma análise, assim, um pouquinho mais pormenorizada da situação de saneamento no mundo, no Brasil especificamente, a coisa é alarmante. Nosso país é muito grande, claro, então existem vários Brasis. Claro, Renata. E veja bem, vamos analisar, assim, um pouquinho os dados. Menos de 40% do nosso esgoto é tratado. Então, isso significa que, por dia, 3.500 piscinas olímpicas de esgoto in natura são lançadas nos corpos d'água. Isso esgoto. Se a gente pensa em termos de sistema de abastecimento de água, cerca de 35% da água que as companhias de abastecimento geram, essa quantidade imensa ela é perdida no meio do caminho. Raquel, e quais as consequências disso que a gente fala agora para a população? Pensando nas crianças, nos adultos e principalmente crianças e idosos que consomem essa água. Pois é, o que acontece? Essa água vai ficando em situação de pior qualidade, né? E os sistemas de tratamento da água, eles não dão conta de tratar tão bem quanto eles imaginavam tratar. E acabam liberando para a população uma água que às vezes está em pior qualidade, né? Isso, eu insisto, falando em termos do Sudeste. Quando a gente vai ver o resto do Brasil, muita gente usa água sem sequer tratar. Essa água que, sem qualquer tipo de tratamento. Os dados são de fato alarmantes. E essas camadas da população mais vulneráveis, elas acabam ficando de fato à mercê disso, porque saneamento é saúde. Né? Você veja bem, a cada R$1 que se investe em saneamento, isso representa uma economia de R$4 no sistema de saúde. Sim. O que deixa absolutamente clara a interface saneamento-saúde, especialmente para esses grupos que são vulneráveis. São vários os problemas de saúde que crianças e idosos, principalmente, que são mais sensíveis, podem ter em função de uma água não tratada. Claro, é diversos. E o próprio corpo, ele fica mais vulnerável. Nós vemos assim, nosso corpo é basicamente água, né? Para a gente ter o sangue circulante, a gente precisa de água. Sim. E aí são consequências muito além da diarreia que a gente sempre imagina, né? O corpo como um todo fica absolutamente debilitado. Mas no caso da criança, até para a vida futura, para o desenvolvimento intelectual, físico, enfim. Certamente, nós nos formamos enquanto crianças, Com certeza. Que soluções os países mais ricos encontraram? Porque a gente sabe que eles também viveram isso há muitos anos. Isso que a gente tem passado agora, eles já passaram há muito tempo. Que soluções eles encontraram que poderiam ser pensadas também para o nosso país, para a nossa vida? Pois é, outra questão muito interessante, Renata, porque, de fato, temos que voltar nossos olhos para países que estão mais desenvolvidos em qualquer área, né? Mas olha que boa notícia é saber que não existe nenhuma solução mirabolante. O que se faz fora do Brasil é justamente o que
o que a gente já faz, de certa forma, aqui. Então, a gente já sabe o caminho das pedras, sabe, Renata? A reciclagem, a gente só não aplica. o reaproveitamento. O reaproveitamento. As nossas estações de tratamento de esgoto, por exemplo, elas são absolutamente próximas às que nós temos fora do Brasil. O que acontece é que aqui a gente não aplica isso. O que eles fazem? O que eles aplicam? Olha, é algo muito simples que, como eu já disse, a gente já tem. É a reciclagem, é sobretudo, um sistema de saneamento que funcione. Porque, olha, a coisa toda parte do sistema de saneamento. Se as nossas águas hoje são sujas, é porque nosso sistema de saneamento não é bom o suficiente. Mas é o que eu te digo, a gente já sabe como tratar, a gente já sabe como reciclar, a gente já sabe o caminho das pedras, a gente só não aplica. E aí é algo que a gente tem de aprender com os países mais desenvolvidos, é aplicar isso. É aprender que as pessoas têm que valorizar o saneamento da mesma maneira como elas valorizam a saúde, porque uma coisa está ligada na outra. E a gente percebe que nesses países as leis são muito rígidas. Exatamente. Então, se existe um agricultor que tem uma plantação específica, ele tem que irrigar essa plantação com uma água reaproveitada, ou da chuva, ou enfim. Existem regras que eles seguem justamente para esse reaproveitamento, a reciclagem, o cuidado com o espaço ali, com o meio ambiente, e tudo isso permite um aproveitamento de água. Evita o desperdício de água? Pois é, Renata, mas é isso que eu te falo, a nossa legislação ela é bacana, é uma legislação que contempla, se a gente compara a portaria de potabilidade do Brasil com a portaria de potabilidade da União Europeia, é algo muito próximo, nós superamos inclusive a portaria da União Europeia. É a gestão mesmo, como você disse. É a questão da fiscalização que é falha, a gestão é falha, a nossa crise não é da lei, não é a falta de chuva, eu insisto, é uma questão de gestão. Agora, a gente precisa também levar para as pessoas essa responsabilidade do consumo consciente, delas também fazerem a parte delas. Sim. O homem, quando ele prejudica as nascentes, quando ele polui os rios de alguma forma, seja por um desastre ou por um acidente, ou mesmo pela atividade que ele exerce ali naquele rio. Então, quando ele provoca esse desmatamento ou com excesso de lixo, também ele prejudica a questão das nascentes e isso vai provocar, por consequência, uma escassez de água. Eu gostaria que você falasse sobre isso, a responsabilidade de cada cidadão também. Pois é, Renata, isso é uma questão muito relevante, porque quando a gente pensa em poluição da água, em desastre ambiental, a gente vai pensar o quê? É Mariana, então foi lá a mineradora, destruiu o Rio Doce. Sim, isso é relevante, tem grandes proporções, precisa ser levado em consideração, mas isso é um caso isolado. O que realmente interfere na qualidade da nossa natureza não é lá a mineradora apenas, é a atitude de cada um, sabe? É muito prático quando alguém vem e nos fala, a responsabilidade não é sua. Olha, é culpa da mineradora, é culpa do aquecimento global. Mas, na verdade, cada um de nós somos os grandes responsáveis pela situação que a gente vive hoje, em termos de saneamento. Que ações que a gente poderia fazer curto, médio e longo prazo para a gente encerrar, tanto envolvendo, aí você pode até concluir, envolvendo a participação de cada cidadão, mas também curto, médio, longo prazo para garantir esse bem tão essencial, né, à vida no planeta. Olha, questões de curto prazo, em termos de qualidade de água, em termos de meio ambiente, são um pouco difíceis e limitadas, porque, bom, é uma coisa que se constrói, né, com tanto vagar, não adianta você chegar ali e querer resolver de pronto. Agora, certamente, os programas de despoluição, de revitalização, né, de rios, de nascentes, eles são fundamentais, mas, como te disse, limitado. O que funciona mesmo são as alternativas de médio e de longo prazo. O que é isso? São basicamente duas fontes aí, dois pontos para a gente trabalhar em cima. Primeiro, evoluir em termos de sistema de saneamento, né? Saneamento não é só água e esgoto, como a gente tem mania de pensar, né? Saneamento é um conjunto muito complexo de fatores. Então, nós temos que nos envolvermos nisso, melhorar nossos sistemas e, não menos importante que isso, conscientizar a população, sabe? Para que paremos de delegar responsabilidade, para que nosso voto seja mais consciente. Como eu te disse, não tem mistério, a coisa não é difícil. É uma questão de priorização. O próprio Papa Francisco também fez um alerta. Pois é, ele fez sim, fez desde 2015. Na sua encíclica, né, claro. Laudato Si, ele fez esse alerta para que esse consumo seja consciente. Isso, Renata. Então ele faz desde 2015, ele lança esse comunicado aos bispos, né, que é a encíclica papal, já dizendo que a responsabilidade é nossa. Daí eu acho muito bonito, porque ele diz, olha, ele não é um cientista, né, mas ele diz, a responsabilidade, não, vamos parar de delegar. Responsabilidade, ela é nossa responsabilidade. E ele culmina toda essa preocupação
articulação da igreja com a campanha da Fraternidade de 2016. O título é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. A oração da campanha da Fraternidade, ela é uma oração bonita, que traz essa ideia de que nós devemos construir o mundo que a gente deseja com as próprias mãos, né? E a gente não pode, mesmo em Estado laico, esquecer do poder que tem a figura divina, a Igreja Católica, né? A religião como um todo, de influenciar o poder público e de conter na cabeça das pessoas esses impulsos, né? Que são primitivos, que todos nós temos e que insistem em rondar. E a partir dessa influência, muitas pessoas têm pensado e refletido sobre as suas ações também. Claro, né? que é um excelente motivo e é o que eu acho que vai resolver o nosso problema. É cada um pensar o que pode fazer. Né? Sim, inclusive a questão também, como você disse, do voto consciente, observar também essas questões do saneamento, desse processo, né? Não esperar só as chuvas, mas também proteger as nascentes, proteger ali os mananciais, né? Com as campanhas, enfim. Tem todas as ações juntas podem ajudar nessa questão da água. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Foi um grande prazer discutir esse assunto de tanta relevância. Muito obrigada. Eu que te agradeço. O Horizonte Notícia Entrevista termina aqui. Quer rever este programa? Acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Até a próxima semana.